Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Orlando Lima, sou autor e desenvolvedor deste curso 50 ferramentas de gestão e eu preparei uma apresentação para resumir essas 50 ferramentas e mostrar o que cada uma delas representa em nosso curso e como é que eu vou apresentar para vocês dentro do nosso curso, tudo bem? Na primeira aula do curso eu faço uma apresentação de boas-vindas, certo? Digo o porquê criei este curso, qual foi a minha motivação e você pode contar comigo, tudo bem? Então, se você precisar de algum acompanhamento em relação à aplicação das ferramentas, eu estarei disponível para te ajudar. Na aula 2, eu faço de forma sintética um resumo de todas as ferramentas, que no caso é esta aula que eu estou apresentando para vocês. Tem também um documento que eu criei no Google Drive para que você possa acessar os links, tudo direitinho lá. Mas aqui esta aula vai, digamos assim, substituir este documento. Então vamos dar prosseguimento. A nossa primeira aula, propriamente dita, das ferramentas é o diagrama de Ishikawa. Mas observe, essa ferramenta ela está dentro de uma seção que eu denominei diagnosticar. Então, cada seção vai ter um conjunto de ferramentas que são, digamos assim, similares. Então, a primeira ferramenta é para você identificar a causa raiz de um determinado problema. Ainda na seção diagnosticar, nós vamos estudar a técnica dos 5 porquês. E a última ferramenta da seção diagnosticar é o método FMEA. Você vai analisar o processo e você vai identificar possíveis falhas naquele processo. E ali você vai agir efetivamente para corrigir essas falhas. Ok? Na seção priorizar, nós também temos 3 ferramentas e a primeira delas é a matriz GUT. GUT, que significa gravidade, urgência e tendência. Outra ferramenta para priorizar é a matriz básica. Nela, você vai encontrar também alguns fatores, no caso, são 6 fatores, que vai te dizer quais são os benefícios do teu projeto, quais são os custos envolvidos e se ele é de fácil execução ou não. E a última ferramenta de priorização, ela é bastante conhecida, ela é chamada de regra 80-20, é o diagrama de Pareto. Pareto ele identificou uma proporção em várias coisas. Por exemplo, ele analisou que a riqueza na Itália estava distribuída da seguinte forma: 20% da população detinha 80% da riqueza. Ele analisou vários elementos que mostravam esse percentual, essa regra 80-20. E trazendo para o mundo da administração, e mais especificamente dentro do âmbito da logística, na avaliação de estoques, nós podemos dizer que 20% dos nossos estoques produzem 80% das nossas receitas. Então é importante priorizar aqueles elementos classe A com base na regra 80-20. E agora na seção resolver nós temos o método de análise e solução de problemas, que é um método bem extenso que envolve várias ferramentas e várias etapas. É para a gente resolver eficientemente um problema e padronizar a solução. Outra ferramenta para resolver problema é o PDCA. Quem não conhece o ciclo de Deming, né? A gente pode resolver problemas com ele e pode também melhorar processo. Ainda na seção resolver, nós temos uma árvore, que é uma analogia à árvore, que é uma forma de visualizar toda uma estrutura de um problema ou de uma solução que você tenha, transformando o problema em solução. Na seção melhorar, nós vamos estudar o programa 5S, que é conhecido como 5 Senso. É um método japonês utilizado vastamente
para implementar melhoria contínua. Ainda dentro da seção melhorar, nós temos a ferramenta utilizada para melhorar processos. O DMAIC é composto por 5 etapas, tá? Então você tem 5 etapas da definição do problema, da definição do processo, a medição, a análise, tudo até a ação corretiva. Ele parece muito com o ciclo PDCA, mas ele é um pouco mais abrangente e é muito utilizado dentro dos estudos do Six Sigma. Por fim, temos o CIPOC, que é uma ferramenta capaz de melhorar também o processo, onde você vai demonstrar todo o funcionamento de um processo de maneira macro, desde os fornecedores até as entradas, o processamento em si, a saída e os seus clientes. Então, todo esse processo pode ser visualizado em 360 graus através dessa ferramenta. Já na seção padronizar, nós temos a ficha de padronização, chamada de ficha técnica. Outra ferramenta de padronização é o contrato de posicionamento, um documento capaz de padronizar resultados, responsabilidades, definir o que cada pessoa deve fazer em cada período, o que compete a cada um dos seus colaboradores. Então tudo isso tem que estar bem discriminado, padronizado, para que cada funcionário entenda o porquê fazer e o que fazer, E para deixar isso ainda mais específico, nós temos o POP, que é o documento de padronização das operações, é um manual de operação. Temos também a ferramenta técnica Smart, é uma ferramenta para refinar metas. A ferramenta na seção implementar é o benchmark. Benchmark é mais que uma ferramenta, é um método. Você observa o desenvolvimento das melhores práticas e a partir disso você, digamos que copia as práticas bem-sucedidas dos seus concorrentes. A ferramenta gráfico de Get é uma ferramenta utilizada para observar a implementação dos projetos no tempo. Agora, dentro da seção decidir, nós temos a matriz trade-off, que eu também poderia chamar de perdas e ganhos. Outra ferramenta dentro dessa seção é o PDCP. O diagrama de dispersão é outra ferramenta muito utilizada para decidir, onde você vai analisar a correlação entre causa e efeito. Então, dentro de uma análise conjuntural, você vai perceber se um determinado fator influencia ou não em outro fator, e aquilo vai te ajudar a decidir de forma mais coerente. Na seção analisar, nós chegamos em aproximadamente 50% do curso, não é exatamente 50%. Tem mais de 50 ferramentas neste curso, porém nós iniciamos o curso a partir da aula número 4. Outra ferramenta é um índice chamado Q de Euler, ou quociente de Euler, para analisar a associação entre duas variáveis dicotômicas. E para finalizar essa seção de analisar, nós faremos uma análise financeira a partir de uma ferramenta essencial para a gestão financeira, que é o demonstrativo de resultado do exercício. BCG é uma forma de você analisar quais os seus produtos são aqueles que, mesmo sem grandes investimentos, está produzindo bem. Você utiliza essa ferramenta para identificar o nível de qualidade dos serviços a partir de um gráfico, o gráfico SEVQUAL. A análise 360 graus é um tipo de diagnóstico que é elaborado com base em perguntas e respostas, perguntas fechadas e respostas com base numa escala de 1 a 5, e vai te dizer mais ou menos como anda a tua organização. Já na seção planejar, nós temos o Model Business Canvas. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada no planejamento estratégico, onde você vai analisar tanto os elementos internos e externos da organização. Outra ferramenta no planejamento é as 5 forças de porte, onde você vai analisar novos entrantes, concorrentes, produtos substitutos, barganha dos clientes, entre outras coisas.
Você tem a ferramenta 5W2H para criar plano de ação com base em 5 perguntas, mais 2, um plano de ação efetivo para implementar ou executar seus projetos. E o Kanban, ele vai te mostrar um quadro de forma visual onde você vai poder acompanhar o fluxo das atividades. Ainda na seção executar, nós temos o diagrama de setas, que vai mostrar o período do projeto e o caminho crítico dele. Na seção organizar, você tem um organograma, que é uma estrutura que vai te mostrar como a tua organização está formalmente organizada. E o diagrama de afinidades vai contribuir para agrupar ideias afins. Na seção valorizar, nós temos uma pesquisa de clima organizacional. Também temos o Job to be Done, que é uma ferramenta para aumentar a percepção de valor do teu cliente. Valorizar também com base na definição básica dos valores, da missão e da visão também. Na seção criar, nós vamos estudar o Design Thinking de modo bem geral. Vou te mostrar como é que ele funciona, as etapas dele. O Brainstorm, que você já deve conhecer, é bem popular. E por fim você tem aqui também uma ferramenta chamada Effectuation. Nós temos o controle estatístico de processo e também temos o KPI, o Key Performance Indicator. Já na seção controlar, nós temos o Balanced Scorecard. Já na seção verificar, nós temos a folha de verificação, para te mostrar de forma simples um checklist. Temos também o histograma. Já o histograma vai mostrar frequências, eventos que acontecem corriqueiramente. E temos o checklist propriamente dito, onde você vai poder clicar e fazer o acompanhamento cronológico do seu checklist. Para vender, nós temos um método que eu chamei de AIDALA, nós chamamos de AIDALA: atenção, interesse, desejo, ação, lealdade e apóstolo. Temos um funil de vendas e por fim nós temos o mapa da empatia. Beleza? Até mais, nos vemos nos próximos vídeos.